Seguimos com a série de entrevista com os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre. Hoje eu recebo aqui no estúdio a Tamires Filgueira, do PSOL. Tamires tem 37 anos e é servidora pública federal. Ela é candidata na chapa de Maria do Rosário, do PT. Muito bom dia, Tamires, seja bem-vinda ao Rio Grande no Ar. Tudo bem? Eu gostaria primeiro que você se apresentasse aos nossos telespectadores e falasse um pouco da sua trajetória política até aqui. Certo. Então, bom dia, Gamon. Bom dia, Record. Obrigada pelo espaço. E, meu povo, eu vim de uma família muito humilde, muito pobre, e mesmo meus pais trabalhando muito para fazer com que a gente tivesse o básico, nos faltava, muitas vezes, alimento, pagar as contas no final do mês. Então, hoje a minha militância, né, ela faz parte dessas condições de vida que eu passava na infância e na adolescência, e depois que eu entendi que, na verdade, as minhas condições de vida, da minha família, elas tinham tudo a ver com as decisões políticas que muitas vezes a gente não estava naqueles espaços enquanto mulher, enquanto os trabalhadores, né, a população negra não estavam naqueles espaços de decisão. Então foi quando eu comecei a pensar, né, a fazer a conexão de que era importante a gente se organizar, a gente se mobilizar para que a gente possa mudar a nossa realidade. Então, foi isso que fez eu parar, vir até aqui, né? Chegar como candidata a vice-prefeita. Eu trabalhei na Carris, sou ex-cobradora da Carris, com muito orgulho. Hoje eu sou servidora pública na URGS e as políticas públicas me encontraram num momento muito difícil da minha vida, onde eu pude aproveitar essa oportunidade e hoje me tornar aí uma militante, uma servidora pública e poder estar junto aí com a Maria do Rosário para fazer com que Porto Alegre tenha essas políticas públicas que dispute os jovens, as crianças, para ter uma oportunidade na vida. Tá certo. Candidata Tamires, caso, né, a chapa seja eleita, qual vai ser a sua participação enquanto vice-prefeita junto a Maria do Rosário? Eu peço que a sua resposta seja dirigida para a câmera 2, porque fica melhor para os nossos telespectadores. Então, eu vou governar junto com a Maria do Rosário, lado a lado com ela, lado a lado com o nosso povo. Então, para nós, governar Porto Alegre, ela significa, né, governar junto com o nosso povo, porque não tem ninguém melhor do que quem mora nos bairros, nas periferias, nas comunidades, para dizer o que tem que melhorar, o que tem que mudar no bairro, o que está ruim. Então, em primeiro lugar, para nós, é fazer com que essa governabilidade seja junto com o nosso povo, com participação real. A gente quer que o povo participe, o povo decida. Inclusive, essa é o slogan, né, da nossa campanha, que para nós não é só uma peça publicitária, é realmente o que a gente vai fazer no governo de Porto Alegre. Infelizmente, hoje, Gamon, o povo está muito desiludido com a política e com razão, porque de 2 em 2 anos os políticos vão lá, prometem e não cumprem. Então, o que a gente pede aqui é que a gente tenha esse voto de confiança, né, 2 mulheres para governar Porto Alegre e que a gente possa fazer aí a melhor gestão que Porto Alegre já teve, com a participação do povo. Agora, qual a pauta a senhora considera mais urgente para ser debatida na Câmara dos Vereadores, né, para negociar com os vereadores? É difícil escolher só uma pauta, né? Mas, por exemplo, hoje aqui em Porto Alegre está chovendo, choveu a madrugada inteira e não tem como a gente não falar da importância de proteger a cidade, proteger o nosso povo. O que aconteceu em maio, meu povo, não pode se repetir. A gente sabe que quem mais sofreu foi o povo mais pobre e não foi por falta de aviso. O prefeito Melo, ele decidiu ser negligente com o nosso povo porque ele sabia que isso ia acontecer e não fez a manutenção nas comportas, nos bueiros, na proteção dos diques. Então, hoje, a gente tem uma prefeitura que leve a sério a crise climática e que tenha políticas para proteger nosso povo é fundamental. Então, em primeiro lugar, trabalhar isso na Câmara de Vereadores. A gente quer reforçar, né, a importância, não só em parceria com a educação, mas com outros setores, a importância da gente
combater a crise climática para que a gente possa assegurar para o nosso povo a proteção devida. Para que nenhuma pessoa, seja no Sarandi, no Maitá, no Lami, durma com medo de que a chuva, mais uma vez, vai alagar a sua casa. Isso é muito sério. Gamon, eu estive no Sarandi essa semana e a dona Vera, que tem 3 filhos lá no Sarandi, ela, inclusive, não pode trabalhar porque não teve vaga na creche. E ela, naquele momento, ela me falou que a casa dela foi uma das alagadas. E ela disse que naquela noite ela também não iria dormir porque ia chover em Porto Alegre e ela estava com medo que a sua casa alagasse novamente. E ela disse que a única esperança da vida dela é que a gente ganhasse a prefeitura para que possa dar a devida prioridade para o sistema de proteção de Porto Alegre. E isso, Maria e eu nos comprometemos aqui em fazer com que Porto Alegre nunca mais sofra esses impactos ambientais. Mas, além disso, Gamon, tem a questão da educação. Hoje, infelizmente, sobra corrupção e falta vaga na creche. Nós, mulheres trabalhadoras, sabemos o quanto é importante ter uma vaga na creche para o nosso filho. É só assim que a gente consegue sair com tranquilidade para ir trabalhar, para ir estudar, para procurar emprego, porque sem vaga na creche, a gente fica impedida de poder trazer renda para dentro de casa. E tu, que é mulher trabalhadora, principalmente que mora na periferia, sabe muito bem do que eu estou falando. Na saúde pública, também, Gamon. Infelizmente, hoje a saúde pública vive um dos períodos mais difíceis dos últimos tempos. A fila de espera está gigante. Pessoas que estão esperando um exame, pessoas que estão esperando uma cirurgia e que, infelizmente, recebem um telefonema depois de virem a óbito. Isso é um absurdo, é um descaso total com o nosso povo e Maria e eu não queremos mais que isso seja a realidade de Porto Alegre. E, por final, o transporte público. O prefeito vai na propaganda de TV e ele diz que o transporte melhorou. Mas tu que está em casa, que utiliza o transporte público, sabe muito bem que não é essa a realidade de Porto Alegre. Muitas linhas que foram retiradas na pandemia não voltaram. Os horários estão cada vez pior, os ônibus lotados, pegando fogo, a insegurança dentro do ônibus e a passagem continua cara. Privatizaram a Carris, tiraram os cobradores. Gente, eles fizeram tudo isso, sabe por quê? Porque eles não utilizam ônibus. Eu sou ex-cobradora da Carris, tenho muito orgulho de ter tido essa profissão e eu defendo o transporte público de qualidade. E Maria e eu vamos garantir o passe livre estudantil, que infelizmente na atual gestão eles retiraram o meio passe dos estudantes e nós vamos dar passe livre para os estudantes. Porque quem é pobre da periferia sabe muito bem o quanto é importante a gente ter assegurado o transporte público para ir até a escola, para ir numa atividade cultural. Muitas pessoas, muitos estudantes deixam de ir à escola porque não têm o dinheiro da passagem. Isso não pode mais acontecer. Candidata, por que o telespectador, por que o eleitor deve escolher a chapa Maria do Rosário Itamires para administrar Porto Alegre? Então, meu povo, a gente pede aqui o voto de confiança de vocês. Nós somos 2 mulheres, nunca governamos Porto Alegre e nós temos certeza que nós vamos fazer a melhor gestão que essa cidade já teve. Porto Alegre, hoje, ela tem um potencial gigante para crescer economicamente, para fazer com que Porto Alegre seja lembrada pela superação, pela qualidade de vida, pela dignidade do nosso povo. A gente quer garantir que as periferias, as comunidades tenham direito à voz nas políticas de Porto Alegre. Então, a gente quer fazer com que nos bairros tenha praças com qualidade para que a gente possa levar os nossos filhos. A gente quer garantir que tenha escola em turno integral, que tenha vaga na creche e para isso a gente só vai fazer com o apoio e com a participação do nosso povo. Por isso, eu tenho certeza, Porto Alegre, ela grita, ela pede socorro e ela quer mudança, principalmente os bairros mais esquecidos, mais periféricos da cidade. Então, meu povo, essa é a hora da mudança. Vote em quem está apresentando um projeto de futuro para Porto Alegre, mas garantindo o presente, que é ter serviços públicos de qualidade, é dar direito à cidade para cada porto-alegrense e não mais ter essa segregação nos bairros. Então, meu povo, eu peço aqui o voto de confiança, Maria do Rosário e eu, para que a gente possa fazer com que Porto Alegre seja boa para todo o nosso povo. Candidata, a senhora tem mais 50 segundos, se quiser utilizar, fique à vontade. Certo. Então, continuando, minha gente, o que eu estou falando aqui é a realidade do nosso povo.
Infelizmente, a gente vê hoje o descaso total, principalmente com as periferias. Então, a gente quer fazer com que o nosso povo participe cada vez mais das decisões políticas. E como eu falei no início, eu sei que muita gente está desiludida e não é à toa, porque hoje a atual prefeitura e os governos que antecederam, eles prometem e não cumprem. E nós queremos a participação popular do povo. Voltem a acreditar na política, porque quem não participa da política está deixando eles governar sozinhos. E quem participa vai poder decidir se na tua rua vai ter asfalto, se na tua rua vai ter iluminação. Então é isso, meu povo. Peço voto de confiança, vote 13 para mudança segura. Candidata, muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Bom dia e bom trabalho. Obrigada. E hoje